Jornal da EPFM. Começa agora o momento Inspiração Lupo Esporte. Com o apoio de Lupo Esporte. Viva o real movimento. Muito bem, nosso quadro Inspiração Lupo Esporte é focado realmente nas vivências, nas trajetórias do mundo do esporte, mas tudo que envolve esse universo. E por isso a preocupação hoje, né, Madalena, que a gente estabeleceu aqui de convidar o Márcio Ferrer, que é fisiologista especializado em atletas de alto rendimento. Márcio, vamos começar aqui de uma maneira bem didática. Qual que é a atribuição, a função de um fisiologista no mundo do esporte? Antes do Márcio responder, né, você vai repetir a pergunta, só dizer que Inspiração Lupo Esporte tem o apoio da Lupo Esporte, porque você sabe que a Lupo está desenvolvendo todo o material esportivo para atletas de, por exemplo, natação, de... qualquer tipo de esporte. Tênis, ciclismo, futebol. Tudo. Então, com material especial, material adequado para cada função, para cada esporte, né? Eu tenho certeza que o Márcio concorda que o acondicionamento térmico, a elasticidade, conforto resultam também num desempenho melhor ou pior, né, Márcio? O que faz um fisiologista, Márcio? A função do fisiologista é, para todo estímulo tem uma reação, para toda dose tem uma resposta, né? Se você sai, vamos pensar na saúde, se você sai correndo na rua, você tem uma melhora da sua saúde. Mas o que caracterizou a evolução? Né? Quanto esse ventrículo esquerdo, esse coração teve de adaptação cardíaca, quanto ele tem de ejeção em mililitros por quilo minuto, quanto esse coração é capaz de ejetar em litros por minuto, o que esse indivíduo tem de reserva cardíaca, em que momento você sai do seu limiar 1, do metabolismo de gordura para o metabolismo de carboidrato. Então, para toda a ação tem essa reação. A fisiologia veio tendo como priori explicar o porquê dessas respostas metabólicas. Você disse uma coisa interessante, que se eu sair correndo na rua, hoje chego em casa 6 horas da tarde, boto um calção e vou correr, eu vou ter ganho de saúde. Necessariamente, porque pode ser que também tenha algum prejuízo nessa história, não tem não? Se eu não usar o tênis correto, meu joelho pode ter complicações e tal. Vamos, né, numa ordem cronológica, numa fase de maturação, a Madalena citou o Neto, ele tem que ter um índice de força, a gente tem como quantificar isso hoje. Se ele não tiver um índice de força 2 vezes o peso corporal, ele não pode correr, ele não pode saltar. Qual o índice de força no mecanismo extensor do joelho dele? Isso é mensurável. Isso é mensurado. Por técnicas. Tem tudo equacionado, desde um sub-9 até o... Né? Então vamos falar lá do aposentado, né? Isso. A gente vai ter um grande problema de saúde pública, que é fraturas de fêmur, né? E o que leva a isso? É uma sarcopenia, que é a perda da massa muscular e da função muscular. Né? Então a gente fala de um idoso e fala de um menino num processo de maturação. Então você tem que ter índices para o idoso. O idoso hoje, existe consenso na literatura, o idoso tem que treinar potência. Né? A gente tem esse público na nossa clínica. Então a gente trabalhar com essas evidências para minimizar os riscos aí de lesões musculares e até mesmo articulares. Quer dizer, o seu trabalho, claro que é focado em atleta de alto rendimento, mas também pode ser para outras situações. Você citou o idoso, restabelecer uma musculatura mínima, é isso? Isso. A gente consegue hoje um protocolo padrão ouro em laboratório. Você consegue mensurar a massa muscular do indivíduo por área, por metro quadrado. Então ele me mostra se esse indivíduo tem uma massa muscular já abaixo do desejável para a idade dele. Até os 30 anos, 35, a gente tá ganhando. Sem muito esforço, a gente tem uma condição. A partir daí você tem 1% de declínio de força, né, de massa muscular ao ano. Então a ideia é, o indivíduo cronologicamente tem 70 anos. Ele pode ter uma biologia, uma função do indivíduo de 40 anos. Com índices de força relativo ao peso corporal dele. Me diga uma coisa, eu vejo, por exemplo, o Ronaldão teve problemas no joelho. Neymar está cheio de problemas no joelho. Isso pode ter reflexo de alguma coisa que não foi feita com cuidado quando era
ainda criança, ainda quando praticava o esporte? A gente tem que levar em consideração as sucessivas modificações que esse organismo está passando, né? Desde uma maturação sexual, maturação esquelética. Então, existem índices para todo... Hoje a gente recebe meninos em formação de 9 anos que têm o sonho de ser um atleta de futebol, né? E o que a gente chega à conclusão hoje na fisiologia, essa concepção de futebol moderno, ela é bem-vinda. Mas eu falo que existe a fisiologia, por mais que tenha a modernidade hoje da concepção do futebol, a fisiologia humana ela não mudou. Então, acho que o modelo acaba hoje desencoraja o jogador virar atleta de futebol. Então a gente fala do teu neto, né, de um processo de formação, até um atleta consolidado que é o Neymar. Então acho que o modelo de concepção em termos de solicitação, seja mecânica ou cardiorrespiratória, eles estão abaixo do desejável. Qual que é a diferença desse conceito que você trabalha do jogador para um atleta? Então a gente pensa hoje, eu recebo muitos atletas, são 8 empresas que me mandam jogador do mercado asiático, do mercado, né, europeu. O que acontece? Tem jogador que ele não está disposto a virar o modelo de concepção, acho que deixou o jogador não brilha o olho dele mais. Então a gente percebe isso. E a força ela não vem só do ponto de vista mecânico, da ejeção desse coração, tem comprovação científica. Se você constrói a imagem no córtex, no seu sistema nervoso central, você ganha força só de construir uma imagem de uma execução de um gesto esportivo. E então você condiciona periférico, central, o mental tem que partir da alma desses caras, esse jogador virar atleta, senão você não consegue. Então eu vejo isso que acontece no futebol hoje, é essa falta de um modelo que não encoraja, eu acho que ele limita o desenvolvimento do jogador, ele tem mais, eu falo que ele é uma célula quiescente, né? Você tem como explorar todos que chegam, eles têm 30% de resistência de força, conceitualmente, a maior produção de força independente do fator tempo, ele tem que tolerar os 90 minutos. Ele tem a potência, a gente consegue melhorar de 6 a 10%. Qual o período mais sensitivo para desenvolver? O teu neto, de 10 a 14 anos. Se você estimulou a potência, que é um grande diferencial no futebol hoje, ele colhe isso na frente. Você não estimulou de 10 a 14 anos, você dificilmente consegue evoluir. O que é determinante no futebol. Quer dizer, tem hoje. Até idades ideais para você desenvolver determinada capacidade técnica para aquela atividade. Então, é isso que você está dizendo. É isso que eu digo a você. Ele ficou tão... Porque ele não é que ele quer ser profissional, ele gosta de jogar bola, tal, né? Então ele vive no campo, ele vai para a escola e usa menos o telefone e tal, mas ele gosta de jogar, gosta de estar lá e tal. E de repente a questão psicológica, quando ele viu que o joelho não estava aguentando. Acho que ele foi até com você lá. Minha filha deve ter levado ele para você lá e você deu todo um preparo para que ele pudesse se recuperar. Então, quer dizer, psicologicamente abala a criança que estava mal preparada, vai para essas escolinhas aí que não tem profissionais e faz um excesso de ginástica sem necessidade, né? Não é quantitativo, é qualitativo. Hoje um menino do clube nosso aqui da cidade, eles correm num mês, a gente chega, de outros clubes também, eles correm num mês aí, em média de 80 quilômetros, né? E a gente está muito abaixo de Premier League, né? Então, em termos de métricas percorrida por segundo, aceleração, que é algo mecânico, né? Desculpa, é algo cardio, desaceleração, que é algo mecânico, a gente está muito abaixo do mercado europeu, principalmente, né? Ô Márcio, você começou falando aqui, o atleta é o mesmo de ontem, é o mesmo de décadas atrás, né? A concepção é a mesma, o corpo é o mesmo. O que mudou, então, foram os treinamentos, que muita gente tenta até comparar, mas se o Pelé tivesse disputando hoje, seria um gênio ainda maior. Outros dizem o contrário, não, hoje ele não seria competitivo porque ele tem determinadas características que hoje já não se adequam mais. O que você pensa disso? Hoje fala-se muito em intensidade. Intensidade. Né? A gente chega hoje, o mercado nacional está chegando a 35 km por hora um atleta. Chega a 35 por hora. 5 km por hora, né? Então a gente
O mercado europeu chega a 37, 38, então... Isso já faz muita diferença? Já faz muita diferença, faz muita porque diferença. 90% das ações bem-sucedidas no futebol ocorre numa via anaeróbica, num sprint de 10 metros. Ali é determinante. Hoje, por exemplo, um teste que nós realizamos numa plataforma, o menino que hoje não salta 50 centímetros, dentro da nossa concepção, ele tem dificuldade no mercado. Mas ele consegue chegar nisso? É treinamento? Treinamento. É preparo do corpo? É aí que entra a fisiologia? Entra o fator fisiológico de você enriquecer de informações, de insights, para que você estimule esse motoneurônio, ativar mais fibras e você desenvolver a potência. E você recebe meninos que já tem um gene traçado, algo, né, que é o genótipo dele, ele já saiu na frente, né? Então eu tenho meninos de Corinthians hoje, que treinam conosco, do São Paulo, que esses meninos com 13 anos já saltam 52 centímetros. Então o saltar, isso está totalmente relacionado com aceleração, com esse sprint. Eles já chegam a 32 por hora com 13 anos. Então eu acredito no trabalho para que esse menino possa chegar no mercado europeu preparado para não chegar lá. E qual a dificuldade do jogador daqui que vai para outros mercados? Justamente é essa, né? Se ele não vai com a concepção de que ele tem que ser atleta, ele tem dificuldade. Quantos jogadores que vão, não dá certo. Não está preparado pelo volume de trabalho, pela intensidade, com índices de força relativo ao peso corporal dele. Agora, Márcio, o interessante é que eu fizemos uma entrevista aqui e nós temos as escolinhas aqui em Araraquara, inclusive a prefeitura mesmo tem a sua escolinha, né? Com mais de 8 mil atletas. Eu pergunto, será que esse pessoal é bem acompanhado? Você tem essa informação ou não? Não tem. Eu não tenho acesso a essa informação. Eu acredito que você não consiga, né, ter esses indicadores, precisava ver com os profissionais envolvidos, que eles vivenciaram isso na formação deles, para que a gente possa... por exemplo, chegou na clínica, não pode fazer transição se não tiver um indicador. A gente não faz transição para uma corrida. Ele só pode correr com um índice dentro do esperado para a idade dele. Porque eu acho que o aperfeiçoamento, Luiz Antônio, é muito importante, porque o sujeito sai de uma escola de fisioterapia ou sai de uma escola de educação física e ele vai já para aí e nunca mais vai fazer curso de aperfeiçoamento. Vai para uma academia, por exemplo. Então, quer dizer, e nunca mais vai para o aperfeiçoamento. Então, aí fica com aquela coisa que precisaria ter esse aperfeiçoamento que certamente é muito importante. Você conhece, por exemplo... O Palmeiras tem uma das principais academias, né? Eu atribuo o grande sucesso, o êxito do Palmeiras no futebol hoje, né? A fisiologia. Eu acho que o treinador é uma pessoa que desenvolve pessoas, né? Mentalmente. Trabalha mais o psicológico do que o físico, né? E aí tem uma grande referência dentro do Clube Palmeiras, que eu vou citar o nome, porque eu conheço, né? Que é o Marcos Schiavo. É um cara que fundamental, e é um cara que ninguém sabe quem é, ele não aparece, e ele fala que o segredo para ele estar no Palmeiras há 15 anos é ele não aparecer, né? Mas é um cara responsável por toda essa conduta de transição de índices. Não dá para trabalhar. Quando você vai no achismo, você não tem indicadores, você trabalha no escuro, né? Você não sabe o que você tem. Essa mentalidade já está em outros clubes brasileiros ou são poucos que trabalham como o Palmeiras? São poucos. O Palmeiras, quem mais você conhece que trabalha com esse estudo da fisiologia de cada atleta? Eu hoje somente Palmeiras. Só conhece Palmeiras. Não é à toa esse resultado. Então, é por isso que eu falei, o Márcio é importante nessa entrevista, porque tem clubes de futebol que joga molecada com excesso de preparo físico e não tem a estrutura corporal para receber esse preparo, exatamente, esse peso. Isso. Ele não tem um índice de força esperado para a idade. Por exemplo, a gente recebe meninos de sub-13. Fisiologicamente, ele está sub-11. E ao contrário, esse menino com as competências mecânicas dele, fisiológica, ele tem que ter uma competência já de sub-15. Aí vem um discurso, o discurso é bonito, né? Sobrecarga. Mas com 17 o mercado quer vender. É isso aí. Então eu não posso pegar um menino de 17 pôr num profissional com uma solicitação, uma demanda muito maior. É um crime. Esse menino vai bater e vai voltar.
lesionar. O risco é... É isso que acontece com atletas que saem do futebol brasileiro e não dão certo lá fora. Porque há muitos casos que a gente vê, o menino sai daqui magrinho, tá? O Neymar foi um caso desse. Em poucos meses de Europa, ele aparece com visivelmente um novo perfil muscular. Lembro do Neymar, de diversos outros atletas. Existe lá na Europa um outro conceito? Um outro conceito. É disso que estamos falando. A gente, no Brasil, você pega um menino em fase de maturação com uma eutrofia, com massa muscular abaixo, é um caso para você desenvolver a massa muscular. Sim. O indivíduo que já tem uma massa muscular dentro do esperado, ele não tem que fazer um trabalho né? O atleta de futebol não tem que fazer musculação. Ele faz função. Né? Então nós temos equipamentos hoje pneumático, que é utilizado na Europa. A resistência a ar. Em todos os ângulos, em toda a amplitude do movimento, do gesto específico, eu tenho a mesma solicitação. Então, peso ferro para atleta, dentro da minha concepção e do mercado lá fora, está em extinção. Quem tem essa máquina hoje pneumática no Brasil? O Flamengo tem, o Atlético Paraná e o Palmeiras. Então a gente consegue... Dentro disso, eu acho interessante uma coisa, que eu vejo que nos últimos anos se criou uma metodologia que eu não concordo, não sei você, que na base precisa ter resultado hoje em dia, né? Campeonato Sub-11 é transmitido no YouTube, Sub-13 o pessoal quer ganhar, tal. Claro que ganhar é importante, mas isso não faz com que os clubes optem muito por resultado, para pôr alguns jogadores, por exemplo, que poderiam se desenvolver com mais tempo e seriam até melhores no profissional, mas já tem que dar resultado antes. Isso não está atrapalhando a questão dos clubes? Atrapalha. Antes tinha um discurso que não se cobrava o resultado em formação, né? Mas o treinador não segura o emprego dele se ele não tiver resultado. Até no Sub-13. Até no Sub-13. Agora, a Ferroviária está construindo o seu CT, né? Estão consultando especialistas? Te consultaram ou não? O Pipo Bertolucci, né, é uma pessoa que está próximo da nossa clínica. Isso. Ele, né, frequenta a nossa clínica. Nós temos jogadores da Ferroviária, né, que precisa fazer um trabalho extra. Eles têm sido indicados para a nossa academia, né? A gente hoje tem, só para citar um exemplo do último jogo, um jogo sofrido para nós, né? As maiores métricas percorridas foi de um jogador de 36 anos, né? Que fez toda uma pré-temporada conosco, né? Junto com o preparador físico do clube, em sinergia. Por exemplo, eu sou o coadjuvante da história. O preparador físico da Ferroviária, o Fábio, terminou o treino, chega a informação para mim de quantos metros esse jogador correu. Né? Quantas aceleração, quantas desaceleração. Se esse indivíduo não desacelerar mais que acelerar 20%, a gente complementa num equipamento pneumático com uma resistência a ar. Você falou de atleta com 36 anos e eu queria que você falasse sobre a longevidade, porque antigamente a gente achava que um atleta com 32 anos tinha acabado a carreira, e a gente vê o Cristiano Ronaldo que ainda está correndo, a gente tem atletas no Brasil jogando com mais de 40 anos de idade, e não só no gol. O que leva isso? É uma preparação adequada que foi feita ao longo da carreira dele? Isso. Ele consegue, as lesões, esse encurtamento da carreira do atleta, ela é multifatorial, né? Ela é nutricional. Então esse atleta que constrói, que tem uma mentalidade de atleta, que não bebe, não tem processo inflamatório no corpo dele, ele joga até os 42 anos. Ele consegue jogar. O álcool é nocivo? Em que medida? O grande problema do álcool é processo inflamatório, né, gente? Tudo que é processo inflamatório está mais associado à lesão. Tem uma relação direta com lesões musculares. Tá muito bom. Agora, viu, Márcio, eu não sei se eu seria um jogador de futebol ou se eu me dei melhor como jornalista. Mas é que eu vivia num campo de futebol, eu saía da escola pela manhã e entrava no campo de futebol, quadro de tênis, jogava bote, nadava, era um atleta, sabe? Tinha um corpo realmente bem modelado, e de repente com 17 anos eu fui aniquilado do esporte. Sabe por quê ou não? Porque o Dr. Anuar, que era que fazia avaliação do pessoal da Ferroviária, do juvenil daquele tempo lá,
disse que eu tinha suspeita de Machado Guerreiro, que é o bicho barbeiro. Sabe por que ou não? Porque eu tinha uma bradicardia que era de 40 batimentos por minuto. Por que isso? É uma adaptação cardíaca, é coração de atleta. Me tiraram do futebol porque eu tinha um coração de atleta. Eu e o Sócrates quase pararam com o futebol dele porque ele tinha um coração de atleta. Tem jogador dormindo que o coração dele para de bater 2, 3 segundos. Olha só, é comum. Que coisa O impressionante. coração é o ventrículo esquerdo dele, que é o responsável pela ejeção. Ele é aumentado, a gente consegue ver isso num ecocardiograma, né? Então ele aumenta em cavidade, ele tem um outro peso. É isso aí, por isso que ele acha que talvez suspeitou que eu tivesse o Machado que Foi um desconhecimento dele, talvez, né? Ele não, aplicou a clínica geral sem analisar. Depois que saiu, como é que chamava aquele que fazia o esporte lá, que veio o primeiro, como é que chamava o nome dele? Que fazia o esporte, que aí foi descobrir um médico de esporte mesmo? Não, mas era um fisioterapeuta que era médico também e tal, e ele descobriu que é o teste, como fala, teste de Cooper. Teste Cooper, né? Então, com o Cooper, descobriram que não, que todo atleta ele tem um batimento cardíaco muito menor. É menor. Ô, Márcio, muito me tirou, se fala. não sei se eu ganhei. Olha, é um craque que o É um Brasil coração perdeu. que trabalha menos e ejeta mais. Eu queria fazer também uma pergunta sobre a seleção brasileira, porque assim, a gente está vivendo o pior momento da seleção brasileira em todos os tempos. E tem alguma coisa da fisiologia que o Brasil está muito atrasado em relação a isso? Ajuda a explicar? A gente vive um apocalipse fisiológico no futebol. Um apocalipse fisiológico. Eu falo esse termo, né? É um apocalipse fisiológico. Existem pessoas competentes, fisiologistas competentes, mas dentro de uma engrenagem, até que ponto ele tem o poder de... E muita precaução hoje para o atleta não pode lesionar. Eu preciso levar esse atleta ao extremo. Não dá lá dentro do campo... Eu prefiro bater o carro e ter a carta, entendeu? Saber o que você fez, não dá. Agora, existe hoje esse apocalipse fisiológico e eu luto muito contra isso aí. Que tem a ver com o debate do calendário, por exemplo. Olha, o calendário brasileiro de futebol. Atleta, toda hora. Olha, é jogo de domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta. Meu pai dizia, rapaz, o cara joga na quarta-feira, na quinta ele tem que relaxar na banheira, não sei o quê. E o cara que tá cortando cana, tá lá no esforço das 6 da manhã no canavial até as 3 da tarde, de segunda a sábado. É bom a gente conversar, às vezes eu digo aqui, né? Bom, é porque assim o Márcio pode me corrigir. Isso. Eu falo assim, olha, essa história de jogar hoje e quarta, não, é jogo quarta e domingo. Quarta, muito esforço. É muito esforço pro jogador, né? Vai cortar cana que você vai ver como é que é, né? Eu tô falando besteira ou não? São estímulos diferentes, atividade física, né? De alto rendimento. E você fala em exercício físico, mas algo quarta e domingo é prejudicial ou não? Não, é saudável. Você tem uma boa pré-temporada, esse jogador, os clubes têm que saber que eles têm que ter elenco, não dá para contar com 11. A gente fala num esporte que num mês de trabalho, na base, nós temos 470 colisões. Numa base, em um mês de trabalho, a gente tem 470 colisões. Então você está dizendo que uma lesão é normal? A lesão é normal. É esperada de um atleta de alto rendimento. O carro de Fórmula 1 quebra. Por quê? Porque ele vai no limite. O atleta ele tem que sair... E isso não está sendo sobre-humano. Você tem que levar o atleta ele tem que levar ao extremo. Esse coração do atleta tem que ejetar numa situação de intensidade, de jogo. A gente tem que trabalhar com 150, 170 ml por batimento cardíaco. Então o calendário brasileiro não é caótico nesse sentido. Caótico é a preparação. 2 vezes na semana. Se você tem uma boa... O que atrapalha às vezes é o período de preparação. Entendi. Se você constrói essa base metabólica e você pega o jogador, jogou quarta-noite, põe o atleta para treinar quinta-feira, põe para treinar quinta de manhã. Você remove tudo que é resíduo metabólico e esse indivíduo nas 48 horas, aí sim fazer o repouso, e nas 72 horas esse atleta tem que estar pronto para ir para... Agora, Márcio, como fisiologista, você cuida também da questão alimentar do atleta ou não? Não, só integrado com a nutricionista. Integrado com a nutricionista. Então esse indivíduo à tarde tem que fazer 15 sprints de 18 km por hora, né? Ele vai consumir
300 calorias, né? 90% desse aporte vai vir de um bom carboidrato, né? Então dá 270 dividido por 4, a gente chega a uma conclusão de quantos gramas deste carboidrato complexo para esse indivíduo não sofrer nessa atividade. Aí integra com a nutrição, com a nutrologia. Agora, e esse pessoal que faz academia, que vive botando essas coisas para dentro, né, para dar músculos, até onde isso pode colocar as pessoas em risco? Como é que analisa essa questão? O maior problema que nós temos com essa, né, hoje a gente sabe que virou um comércio e o grande problema é o próprio coração. O coração é músculo, né? Então você pega um indivíduo aí com uma hipertrofia do coração. E lá na frente, né? O que a doença de... Lá atrás no sítio, lá na minha região, tinha em Minas, lá, Chagas, né? Chagas. Esse coração perde em contratilidade. Esse indivíduo vai ter problema na frente. Esse coração não tem força. Manda ele dar um tiro de 20 metros para esse indivíduo, para você ver. O coração não consegue, né? Um aumento de cavidade das câmaras cardíacas, né? Uma hipertrofia concêntrica. É diferente de uma hipertrofia de cavidade, que aí sim ela é benéfica, é saudável, né? Que é a hipertrofia do atleta, né? Que então você pega, a gente fala, né? Vamos falar do idoso, né? Expectativa de vida no Brasil aumentou. Esse indivíduo não está preparado para isso. Para viver mais. As pessoas com 70 anos têm dificuldade para levantar da cadeira. Se ele não tiver um índice de força no mecanismo extensor, ó, que levanta você, de uma vez seu peso corporal, você vai precisar de cuidador lá na frente. Né? Então isso é um grande problema. A gente fala de academia. O idoso tem que ir para o treino de força, ele não tem que ir é verdade, eu tenho que ir. O ano que vem, se eu não for, sabe por quê? Eu estou com dificuldade de levantar da bacia do... Mas é isso. Mas sabe, coisa de louco, eu preciso apoiar para levantar. Você perde força no mecanismo extensor. Isso aí, né? É isso aí. Agora, se nós, pobres mortais, né, saúde, precisamos fortalecer, e o atleta? Então, se não mudar a cabeça do jogador, se o modelo não pegar esse jogador e falar, meu amigo, você tem, a sua exigência cardio é essa, e cobrar isso, aí é uma reação em cascata, em cadeia, né? Ô Márcio, que orientações reflete lá na seleção brasileira, né? Que orientações gerais você daria agora pensando no leigo, né? Na quem está nos ouvindo? Porque o pai, a mãe, o pessoal, isso de você tem só a escolinha de molecada, tem 8.000 atletas, 8.000 meninos fazendo, e quantos vão? Eu passo nessas escolinhas, tá lotado de molecada jogando bola, jogando futebol, praticando vôlei. Então, o que seu filho está fazendo? Será que ele está sendo bem orientado? Será que ele está dentro dos parâmetros normais? Adolescentes em academias também, Madame. Tem muitos adolescentes em academia. O Márcio, né? Como ele é bem especialista, que eu digo a você, que o Bertolucci, né? Você cuida de todos os atletas, inclusive atletas que estão fora do Brasil, né? Então vem aqui com o Márcio. Então me diga uma coisa, o que as pessoas têm que fazer para ter certeza de que seus filhos não estão sendo mal preparados? O melhor diagnóstico é o diagnóstico, né? As pessoas envolvidas, né, os pais, qual a velocidade máxima que meu filho atinge hoje, né? Qual o índice de força do meu filho? É 2 vezes o peso corporal dele? Qual o consumo de oxigênio do meu filho? Então a educação física sabe de todas essas informações, e aí cabe fazer a aplicabilidade dessas exigências, né? Então os pais hoje, qualquer escolinha, qual o índice de força do meu filho? Isso vai prevenir lesão. Chega meninos para nós que está saltando, fazendo 100, 200 saltos num dia, né? E não tem um índice de força, um diagnóstico. Ele vai ter problema de cartilagem ali na frente, ele vai ter dor do crescimento, né? Então, quanto que é a velocidade máxima que ele atinge? O que esse menino tolera? Hoje, por exemplo, os atletas que chegam do clube para nós, de base, a gente só treina com uma condição: esse menino tem que ter o GPS dele, porque eu não posso trabalhar ele no segundo período com achismo. Eu tenho que saber o que ele foi solicitado. Eu respeito o que o clube fez. Eu não tenho a intenção de ser eu prefiro trabalhar nos bastidores e deixar esse menino apto para desenvolver, não ter essas lesões. Isso é importante, sabe por quê? Porque eu venho acompanhando isso. Lá no meu condomínio,
eu não quero tirar o emprego de ninguém, não quero, mas atletas de futebol, então eles montam escolinha. Então eles vão para condomínios e os pais pagam a mensalidade e tal, e a molecada entra no campo para receber aula de futebol, como se jogar, mas ninguém se prepara, ninguém faz um aquecimento, ninguém faz nada e entra já. Porque os pais talvez tenham a visão de que ele foi atleta profissional, então ele sabe o que está fazendo. E não, porque o alcance, a visão dele é sobre estratégia, como bater escanteio, como se posicionar em campo, é tática e não é técnica. Uma não é crítica isso que eu faço a alguns profissionais. Hoje tem muito, né, essa questão da quantidade, os pais incentivam que ele tem que fazer trabalho com bola. Você fazer um trabalho de bola, ser repetição, você vai melhorar fundamento, eu acho perfeito. Agora aquele trabalho vai para lá, vem para cá. Os meninos dessa fase de maturação, o coração deles nesse trabalho ejeta 35 ml, né, 17 litros por minuto num circuitinho. Muito bom. A solicitação do jogo para essa idade de 35, ele está consumindo 50 numa situação de jogo. Então, para mim, isso é um trabalho até abaixo. Metabolicamente, você não vai construir nada com essa solicitação. Márcio, eu acho que ficou legal, né? Então a gente estimula você realmente a procurar informações com um especialista, tá bom? Então seria muito importante que você procurar. O Márcio tem a sua clínica aqui em Araraquara, tal, e qualquer coisa que você quiser saber é só telefonar pra gente que a gente passa o endereço dele, aí você faz essa consulta com ele, né? Exato, Márcio Sferrer, fisiologista, muito obrigado pela sua presença no Inspiração Lupo Esporte de hoje, é verdade, Madal. Opa! Ainda ganha presente. Um presentinho, o pessoal é um kit Lupo Esporte, não? Não precisa abrir, obrigado. Não, você abre depois lá. Tem aí as questões da Lupo, né? Que são os uniformes da Lupo e tal, né? E qualquer coisa pode trocar na Lupo Esporte da Bento de Abreu. Tá bom? Se muito for obrigado. Grande, né? Eu agradeço a oportunidade, o presente. Tá certinho. E é isso aí. Eu queria pegar essa calma, essa tranquilidade mineira que o Márcio traz aqui na prosa. Que prosa tranquila, sossegadinha. É de mineiro isso aí, né? É de mineiro. Né? Que maravilha, parabéns. Certo. Um abraço, Márcio. Obrigado. Muito obrigado.